Ser professor para mim é a minha vida particularmente. Eu acabo sendo muito viciado no trabalho, eu amo muito, né, a vida de professor e acabo perdendo um pouco de tempo em relação à vida social. Por isso até mesmo que eu crio muitas amizades em sala de aula em função de que aqui é o meu convívio, né, o meu dia a dia, minha família. Eu acho que é uma vocação, né, e você nem sempre descobre quando você imagina. Eu, por exemplo, queria fazer cinema. Eu não queria fazer história. Eu me espelhei num professor meu. Eu quis fazer algo parecido com ele. Não ser igual, obviamente, mas era um professor muito bom, contagiante, carismático e acabou me atraindo bastante para a profissão de professor. Por que você tem o apelido de Shazam? Nessa tentativa, né, de fazer algo diferenciado, puxar os alunos, eu criei com eles na minha primeira aula um joguinho de perguntas e respostas, né, onde eu gritava Shazam. Acabou que meu nome, que é Pedro, nunca mais foi chamado. Todo mundo chama de Shazam. Ficou, fixou, já era. Eu tenho, inclusive, hoje em dia, amigos pessoais que me passaram a me chamar de Shazam por causa dos alunos. Como você estimula os alunos a gostarem de história? Eu acho que o primeiro momento é tentar buscar o máximo de analogias possíveis, né? Tornar mais fácil a história em função de trazer exemplos atuais. Eu acho também que os recursos atuais são muito bons, né? Nós temos a música, temos os filmes, né? Imagens para dar e vender através do Google, então acaba que facilita um pouquinho trazer essa imagem atual. Mas eu só quero ser feliz, 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 feliz. Marcar um X e poder me orgulhar. Pois na Inglaterra o pirata tem seu lugar. A minha relação com os alunos é ótima. Eu não consigo muito bem dividir isso. Eu acabo tornando eles muitos amigos, né? Eu já tive, nesse meio tempo com esse professor, alguns alunos que deixaram de ser meus alunos e até hoje tornaram-se amigos. Desde redes sociais, às vezes acabamos nos esbarrando por aí, né? É uma relação muito amistosa. Muitas vezes o professor quer bancar uma ideia muito de seriedade para afastar o aluno, isso dificulta. É comprovado. As notas melhoram conforme há uma proximidade do aluno com o professor, né? Ele gostar de você, ele se identificar com você, vai contribuir para o seu ensino. Não deu para trazer tudo, né? Mas aqui tem muitas cartas que eu ganhei nesse tempo, muito gentis, muito simpáticos, muito carinhosos. Eu tive uma aluna que desenha muito bem, que fez um autorretrato meu com base em uma foto minha, né? Uma época eu brinquei de raspar a barba no meio, ela fez um autorretrato. Querido professor, nós da turma 1212 gostaríamos de agradecer por sua ajuda. Nós o coroamos um professor glorioso, pois assim como na Revolução Gloriosa, você preparou o terreno para finalmente conseguirmos fazer o trabalho. Aquela confusão do dia a dia que estávamos resolvendo tudo foi uma guerra sem sangue graças a você. É como se a nossa turma fosse a Inglaterra, a confusão que houve, a Revolução Gloriosa, e o vídeo depois, a Revolução Industrial. Aí me coroaram, novamente personalizados, né, com base em uma coroa de Game of Thrones, né? Aí foi muito bacana, foi muito legal. Ainda me deram um Oscarzinho, né, porque eles sabem que eu me amarro em cinema. Então foi muito bacana. É muito complicado se fazer algo novo, né, que sai da zona de conforto, algo não tão ortodoxo, porque muitas vezes recebe muita crítica. Graças a Deus, como influenciou em notas e tudo mais, eu tive uma boa recepção, inclusive dos pais. Acaba que hoje em dia, alguns têm meu WhatsApp, por exemplo, trocamos informações, me pedem algumas ajudas, às vezes, em relação à educação do filho, ajudar em determinados conteúdos. Viviane é a mãe da Giovana. Você acompanha o desenvolvimento dela? Sim, desde o 6º ano. Eu procuro estar sempre presente aqui na unidade. A gente faz um trabalho de parceria. Junto com os professores, coordenadores. Shazam fez a diferença na vida da história da Giovana, até por ser história, que ela não gostava muito, e foi fundamental, assim. Ele envolve a turma, né? Ele envolve as crianças. Os pais adoram e estão sempre querendo saber dele, saber como é que, se isso está influenciando os alunos positivamente, super influencia, tanto que as notas estão lá em cima, né? Pô, o Shazam é perfeito como professor, como amigo dos alunos. Em sala ele explica, ele dá um jeito de explicar, se a gente não entendeu de um jeito, ele dá outro jeito, mostra slide, ele dá o jeito dele pra gente entender a história, o contexto, tudo. E tirando fora de sala, né, que ele sempre se preocupa com os alunos, quer sempre ouvir nossos problemas e tenta ajudar da melhor forma. Você gosta da aula dele? Pô, eu acho a aula dele a melhor aula. Quinta-feira é o único dia que eu acordo com vontade de vir ao colégio. Você pretende ser professor? Sim, por causa do Shazam. De quê? De história. A missão do professor muitas vezes é confundida como algo apenas conteudista, né? Tem muito mais que isso. É influenciá-los, é criar um pensamento crítico. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente tem uma coisa muito conteudista em que se passa a matéria e não há um diálogo. Esse diálogo é que vai construir, né, um pensamento crítico. Maior preocupação é uma balança favorável, mas conta que importa.
importa deixar a nação mais rentável. Show!